voltamos para o segundo bloco então do programa Assuntos de Condomínio. Estou aqui no bate-papo com o Rafael, a gente está falando sobre cobrança garantida e a empresa Duplex. Esse é um tema bem peculiar porque muitos condomínios já se encontram em situações de aperto, né? Porque o financeiro do morador influencia diretamente no financeiro do condomínio. Virada de ano, começa novo calendário de manutenções, novas ideias e planejamentos para até trazer melhoria e valorização para o condomínio. E nada disso se faz sem dinheiro. A garantidora, então, ela garante a receita em 100% para o condomínio, cobrando um percentual. Rafael, como que funciona se o condomínio quer levar a garantidora? Como que faz para apresentar essa pauta para os moradores e como que ocorre a contratação da empresa? Boa pergunta, Sabrina. Então, essa é uma das primeiras dúvidas das pessoas. Como é que funciona esse processo, esse passo a passo para o condomínio ter esse serviço? Bom, assim como outros serviços do condomínio, como a contratação de uma portaria, como a instalação de um sistema de câmeras que o condomínio não possui, né, ele deve ser levado em assembleia, né, com pauta definida, com votação dos moradores, né, para ter a escolha ali pelo serviço. E a gente sabe que muitas vezes vai ser levado, né, mais de uma opção para o síndico, fazer essa pesquisa de mercado, isso aí é o normal nos condomínios. Existe um quórum mínimo para aprovação ou é quórum simples em assembleia? Quórum simples em assembleia. A gente tem que ter o assunto lá pautado, né? E há casos que é definido por muito poucos moradores. E isso hoje é um problema para os síndicos, né? Sempre foi, mas eu sempre ouço isso dos meus clientes, que a quantidade de pessoas que acaba se envolvendo é muito pequena. Isso é um problema, porque depois que a pessoa recebe o boleto, ela, o que mudou? Mudou a administradora? Não é a administradora, é o serviço de garantidora. Agora o DOC é emitido pela garantidora, né, mas a sua administradora continua a mesma. Isso é uma outra questão que gera confusão às vezes para o morador, porque eles ficam na dúvida, né? O que é o síndico, o que é a administradora e agora o que é a garantidora? Eles querem saber qual que é a diferença, qual que é o papel. Eu costumo dizer assim de uma forma bem clara, o síndico, ele é o gerente, a administradora tem o cuidado, a parte organizacional, de documentos, até mesmo financeiro, né? E até auxilia muito nas questões de manutenções. E daí entra a garantidora, que na verdade faz o trabalho da retaguarda, imprime o boleto e depois faz a cobrança de forma efetiva. Estou certa, Rafael? Exatamente. O síndico, como você colocou bem, na verdade ele é o gerente, ele é o administrador do condomínio diretamente, respondendo civil e criminal, né? A administradora, ela funciona como auxiliar de administração ao síndico, dando todo o suporte para ele ao longo do mês, com relação a obrigações, com relação a pagamentos, com relação a todos os assuntos que envolvam o condomínio, certo? Se não for algum assunto diretamente que esteja ligado à administradora, ela tem condição de dar suporte para ele. E a garantidora, ela é o último elo nessa corrente, que ela entra na parte de pagamentos, né? Onde ela, no momento que ela for levada em assembleia, que for optado pelo serviço de garantidora, definido a empresa, certo? Já se estipula uma data para o início do serviço, certo? Então, nesse meio tempo, já começa a haver um entrosamento entre a garantidora e a administradora. Rafael, quando a gente fala em garantidora, a gente está querendo ofertar uma proposta de qualidade, né? Em questão de o condomínio conseguir se organizar, estar com o caixa em dias, conseguir fazer um planejamento a longo prazo e tudo mais. Existe um tempo de contrato mínimo entre a garantidora e o condomínio? Sim. Nós trabalhamos hoje com um prazo de 24 meses, certo? O que acontece, como também um diferencial do Duplex, é que hoje a prática é, quando um condomínio quer romper um contrato com uma garantidora do mercado, essa garantidora, ela exige que o condomínio
compre a dívida ou se outra empresa vai assumir, que compre toda a dívida que está em aberto. Por exemplo, a receita do condomínio é 50 mil e nós temos ali para trás ali 100 mil reais em cobranças em aberto. Essas cobranças têm que ser todas sanadas pelo condomínio ou pela administradora que está retomando as cobranças. Alguém tem que pagar essa conta, né, para a garantidora sair fora. Com a duplex, não. O que ela oferece ao síndico, né? O síndico assinando uma procuração onde ele está dando direito para a duplex permanecer cobrando esses condôminos inadimplentes. Daquele período que está para trás, ela permanece. Vai haver o rompimento do contrato por solicitação, mas ela vai continuar cobrando sem que o condomínio tenha que fazer esse desencaixe financeiro para pagar os inadimplentes que a garantidora estava cobrando, que no caso que é duplex. Eu vejo que o fato de existir uma garantidora por trás da cobrança do condomínio serve também como uma forma de educar o condômino. Porque hoje, quando é fato, né? A gente paga quem cobra sempre. Então, muitas vezes o condomínio ou a administradora é mais flexível e acaba não fazendo uma cobrança efetiva. Já com a garantidora não tem muita conversa, né? É como deve ser. O que acontece assim, Sabrina, é uma questão cultural. Tá? Nosso país não é diferente de muitos lugares, mas até por daquela cultura de inúmeras crises que nós passamos, a própria crise que foi gerada pela pandemia, se tinha uma expectativa que ela durasse um período mais curto do que ela está durando. De lá para cá nós batemos recordes de inadimplência, de pessoas negativadas, então a recuperação disso está muito lenta. Mas também nós percebemos isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que se houver uma cobrança efetiva, um lembrete ao morador, que ele está com aquela conta em aberto, que está lá disponível para ele pagar, né? Que ele saiba que tem um dia de vencimento, que ele tem que honrar com aquela parcela, isso começa a se reverter. Isso é bem fácil de demonstrar em números ao longo do tempo, que esse percentual de inadimplência que se refletia antes da contratação, já na nossa mão ele vai caindo, certo? Porque é a nossa especialidade. Vou te contar um relato pessoal, assim, de uma experiência real, quando migramos para a cobrança garantida em um determinado condomínio, tá? O que aconteceu? Foi feita então uma assembleia, passou a pauta, todos votaram, aprovaram. Obviamente que eu vejo que quem que vota em uma assembleia? O adimplente. Exato. Então ele é o principal interessado em receber em dia as cotas do condomínio, né? Porque ele paga em dia, então ele não aceita que o outro não pague. Logo foi publicado essa ata, foi divulgado em grupos e aplicativos, que é a forma de comunicação desse condomínio específico, e aí chegou quase 30 dias antes de acontecer a migração, aconteceu então a migração e chegou o primeiro boleto. O vencimento desde sempre nesse condomínio era dia 10, nunca mudou. Desde da instauração o boleto vinha cobrado dia 10, né? Só que de forma através da administradora. A administradora, por sua vez, super flexível, tentava entender o lado da pessoa, segurava, atrasava 5, 6 dias, eles retiravam a parte da multa, da cobrança, né? Muitas vezes os juros ficam, mas que eu nunca dei essa colher de chá, mas a multa eles conseguiam retirar ali na hora, emitiam um novo boleto, vida que segue. Sim. Logo veio a cobrança da garantidora, passou, era dia 10, chegou dia 11, 12, começou uma bagunça no grupo, né? Eu fui pagar o boleto, eu tive que pagar a multa, é o primeiro mês, a gente precisa de uma adaptação, como que funciona? Mas nada mudou, né? O boleto continuava sendo na mesma data, continuava sendo uma mesma forma de boleto, a única diferença é que ele era emitido por um local diferente. Então, as pessoas têm grande dificuldade em adaptação, mesmo aquelas que aceitaram, que votaram sim ou não na Assembleia, né, que estavam lá, sabiam do processo.
As pessoas querem o bom, querem o melhor sempre, né? Mas eles têm dificuldade também em contribuir. E como eu sempre digo, o ser humano hoje ele existe porque nós optamos por viver em comunidade lá há muito tempo atrás, né? E isso nos salvou. Mas ao mesmo tempo nós nunca aprendemos de fato a viver em comunidade, a agir como alguém que gosta de viver em comunidade. O que eu vejo sobre isso, assim, ó, Sabrina, muito importante o papel do síndico, porque fazer essa conscientização prévia, fazer esse trabalho ali dentro da sua comunidade, do seu condomínio ali com os seus condôminos, né, de conscientização. Pessoal, o DOC sempre existiu e sempre foi cobrado, mas ele vai ser cobrado agora como deve ser cobrado, né? Então nós temos uma empresa contratada para cuidar disso, e isso é para proteger o condomínio, isso não é para prejudicar as pessoas. De que maneira é isso? Saber que o condomínio, no dia determinado ali, ele vai ter a sua receita 100%. Com isso, ele vai repassar isso aí em qualidade para os moradores. Então ele vai ter condição de pagar suas contas sempre em dia, ele vai ter condição até de começar a viabilizar algumas melhorias ali dentro, né? Porque o dinheiro está entrando na data certa, coisa que antes, um condomínio com 100 apartamentos ali, digamos que 30, 40 pessoas paguem no dia 10, aí mais umas 20 vão pagar até o dia 15 ou 20, e daí o restante todo vai pagar até o dia 30, e ainda vai ficar uma meia dúzia que vai pagar no outro mês, talvez. Então, como é que você tem dinheiro em caixa para ir pagando as contas dessa forma? Quer dizer, o dinheiro vai entrando pingado, mas quando vem as faturas, conta de água, conta de luz, que não é barato, prestadores de serviço, quer dizer, o desencaixe tem que ser inteiro, não tem como pagar um percentual da conta, ele tem que ser pago integral. Sorte do síndico que percebe a vantagem da garantidora antes de estar com caixa negativo. Então, quando tu já está com caixa negativo, fica mais difícil ainda de trabalhar. Fica mais difícil. Então, não é o desejo de ninguém ficar negativo, seja ele uma pessoa física ou jurídica, né? Ninguém quer ser inadimplente. E essa também é uma vantagem da garantidora para o condômino que tem dificuldade em pagar as cotas. Exatamente, mas como antes tarde do que nunca, né? É uma primeira maneira dele puxar a rédea, né, trazer o controle da situação financeira. Isso vai dar segurança para o trabalho dele, vai dar tranquilidade. A garantidora hoje ela funciona como um braço de apoio ao síndico, né, tanto o morador quanto o profissional. Isso a gente vê porque, principalmente o síndico profissional, no momento que ele coloca isso como uma solução em um dos condomínios, ele já começa a deslumbrar isso nos outros que estão com problema. Então isso é fato, é uma questão de tempo. Todo condomínio de médio e grande porte, que é hoje o grande mercado das garantidoras, vão acabar tendo esse serviço, assim como eles têm o serviço de administração de condomínio. Tu sabe que é uma grande realidade a inadimplência no Rio Grande do Sul, assim, a gente vê índices alarmantes, né? Certo. Mas até que para a micro-região, aqui Vale do Caí, Montenegro, a gente está num nível bacana. São poucos os condomínios que eu atendo, presto alguma consultoria, que tem um índice assustador, assim, de inadimplência. A grande maioria está de 3% a 5%. A gente percebe isso nos índices, né? Fazendo essa leitura a nível estadual, digamos assim, que esse índice varia de região para região. Como num panorama geral o índice sempre preocupa, né? Mas algumas regiões específicas ele ainda fica dentro de um determinado controle. Então, mas de qualquer forma, a gente sempre vê todas as regiões do estado como potenciais, né, para ter essa segurança. Tu ter aquele dia certo para receber. Rafael, a gente desdobrou aí as vantagens para o síndico, as vantagens para o condomínio, a qualidade, né, de ter uma garantidora. Pouco antes de finalizarmos, então, qual que é a vantagem para o inadimplente? Existe uma negociação, existe alguma forma para que ele se coloque em dia? Sim, como a gente colocou lá no começo, né, vamos trabalhar em cima das leis do Código Civil, onde ele tem prazos, onde ele tem uma flexibilidade, onde ele pode propor um acordo para pagar sua dívida sem problema nenhum
até antes de qualquer tipo de ajuizamento ou qualquer tipo de... As medidas por lei que nós podemos tomar são as mesmas que poderiam ser tomadas pela administradora. A única diferença é que nós somos focados nesse trabalho, de realmente realizar a cobrança como deve. E isso, como eu tinha colocado também, é uma questão cultural. No momento que ele se acostuma a manter o DOC de condomínio em dia e saber a importância daquilo, muitas vezes ele trata aquilo como uma coisa secundária ou até mais do que secundária, né? Coloca em último plano. Uma das coisas que eu acho interessante, assim, é aquele aculturamento, né? A educação do morador. Então, se o prazo de contrato aí é 24 meses, né? Tem 2 anos para a pessoa colocar como prioridade o condomínio, o boleto de condomínio. Então, talvez chegue no final desse período, o síndico, junto com a empresa, avalie que o percentual caiu tanto que não vale a pena manter, né? Tá pagando menos. Ou então, não, foi uma tranquilidade tão grande, foi É que o síndico se acostuma ao ponto a estar com o dinheiro da gente. De estar com o dinheiro certo, então isso... Dificilmente se rompe um contrato. Dificilmente se rompe o contrato, mas é a opção. Certo. Então tá. Rafa, foi um prazer imenso estar aqui contigo. Eu que agradeço. Com certeza vou te trazer em outros momentos para a gente conversar. Existe aí um planejamento para fazer uma mesa grande com vários síndicos e empresas para a gente fomentar o debate e já está convidado para estar nela. Com então. certeza estarei. Pessoal, muito obrigada por estarem com a gente em mais um programa Assuntos de Condomínio. Até o próximo. Obrigado, bom dia.